Oi, aqui para mais um ato do Espírito Santo, Atos 29. Então, hoje eu quero contar o testemunho de cura, né, de mais uma criança, que tem a ver com a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma manifestação do Espírito Santo, uma revelação dada por ele, né, que nos ajuda nos processos de cura. Na cura em si, né? E muitas situações assim que a gente pode de repente orar pelo sintoma, mas não consegue alcançar a raiz, né? Tirar de dentro da pessoa, levar ela a uma mudança de atitude e para uma cura. E foi trazido a nós uma criança, um menininho bem pequeno, e o sintoma, né, era esse, que ele não queria estudar mais, não queria ir para a escola, gostava da escola, de uma hora para outra não queria mais ir para a aula, ficou amuado e não aprendia mais, enfim, uma série de problemas. E essa criança a mãe já tinha tomado algumas as outras atitudes, e ele veio, né, sentei com ele um pouquinho, e o Espírito Santo revelou um amigo que ele brigou na escola. E aí eu conversei com ele, ele falou que sim, né, que tinha muito medo desse menino, enfim, medo de ir para a escola, e uma situação, digamos assim, simples de resolver para um adulto, né, mas não para a criança, que não queria contar para a mãe, porque a mãe ia falar com a mãe do outro amigo, e na cabecinha dele ia ficar pior para ele na escola, enfim. Quando o Espírito Santo trouxe isso à luz, e eu falei com o menino, eu disse para ele, agora vamos chamar a tua mãe, porque geralmente a mãe, os pais entram junto na ministração. Mas tem momentos que a gente entende de Deus que não é para ser, né? Então eu tinha conversado com a mãe dele, se eu poderia conversar com ele sozinha, enfim, ela consentiu. Só que aí, para resolver o problema, convencer o menino que precisávamos falar com a mãe dele. E aí, quando nós chamamos a mãe dele, ela ficou muito ofendida comigo. Ela falou assim, mas como que o meu filho falou tudo isso para você? Eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Ele podia ter falado para mim, o que você fez? Para ele ter falado, o que você fez com o meu filho? Eu fiquei, até para mim foi uma lição, porque geralmente o bom é os pais estarem juntos quando se trata de uma criança tão pequena, né? E eu falei para ela, eu não fiz nada com seu filho, quem fez foi o Espírito Santo. Foi ele que me revelou, e eu fiz uma pergunta, ele respondeu. Ele não lhe traiu, né? Não traiu a amizade, nem a confiança sua de maneira nenhuma. Ainda precisei defender o menino. Mas enfim, daí conversei com ela, ela disse, realmente existe essa situação, né? E saiu para resolver. E o menino... criança é muito incrível a gente ministrar com uma criança, porque eles entendem muito bem assim leis espirituais. A gente não precisa complicar, não precisa fazer nada complicado, porque o entendimento deles já vem do coraçãozinho, né? Eles já sabem. Então, a hora que eu perguntei, tu precisa perdoar esse menino, né, e tal, ele concordou na hora que precisava, porque Jesus queria que ele fizesse isso para ajudar ele, né? E enfim, ele liberou o perdão ali, inclusive chorou, o Espírito Santo tirou aquela carga, aquilo de cima dele. Então isso é cura também, né? Jesus, quando falaram com ele que ele sentava com os publicanos e com o pessoal, vamos dizer, errados, né? Ele falou, ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes. Então há doenças que são no relacionamento, são doenças sociais. Jesus curou, né, pessoas de problemas sociais, entrou lá nos Gadarenos, visitou a Galileia, a Bíblia fala Galileia dos gentios, pessoas marginadas na sociedade, ele trouxe de volta. E eu tenho visto nesse ministério de curas como essa, né, que para uma criança é um conflito tão grande, para o Espírito Santo é muito fácil, através da revelação que ele nos traz, de resolver. E é para tudo, para a honra e para a glória dele, e sobretudo a experiência, né, que uma criança tem com ele, de saber que aquele que vê todas as coisas, que vê o mundo tão grande, o mar se interessa por mim, sabe o que me aconteceu lá naquele dia na escola, sabe, viu aquela briga.
Então, assim, o conhecimento de Deus, o conhecer, né, de que Deus nos conhece, que Ele nos vê, é uma das grandes necessidades nossas, né? É tão forte, é tão necessário saber que alguém que nos ama, alguém que nos olha, alguém que nos vê, tanto para adultos quanto crianças. E eu tenho visto muitas curas, né, através da manifestação desse dom do Espírito Santo.